Vou comentar a treta entre o Cogos e Rafael Lima. Como a gente sabe, o Estado está provocando uma quarentena forçada, cada vez forçando mais as pessoas a usar máscara, agora virou obrigatório também ficar dentro de casa e fechando comércios à força, que obviamente eu já falei isso várias vezes, mas parece que as pessoas não repetem isso ou não falam isso o suficiente. Tem gente lucrando muito com isso, tem grandes corporações lucrando com isso, grandes mercados que ficaram abertos, onde as pessoas agora têm que comprar, ou seja, aumentou a centralização do mercado, aumentou o monopólio, tudo isso com o uso da força do Estado. Acontece que, politicamente, o Bolsonaro é a favor de abrir os comércios, é a favor de não forçar uma quarentena, e ele falou, inclusive, que as pessoas deveriam se armar, que a solução é as pessoas se armarem e se defenderem do Estado. Ou seja, o Bolsonaro está com um discurso full ANCAP nesse ponto. E aí o Cogos está apoiando esse discurso full ANCAP. Dentro da lógica do discurso, isso faz sentido. Mas como eu já costumo alertar aqui no canal, o discurso político não é para ser tomado literalmente. Porque o discurso político tem uma função retórica dentro do Estado. Ele tem uma função retórica de convencer as pessoas, de convencer todos os lados. Então, é natural do mecanismo predatório do Estado que ele tenha discursos de todos os lados, inclusive do lado ANCAP. Vocês vão ver políticos adotando o discurso ANCAP. Não necessariamente que levantam a bandeira ANCAP, não necessariamente que põem uma bandeira de ANCAP, que se dizem ANCAP ou que se dizem individualistas, que posam de individualistas, que são uns belos de uns posers, na verdade, como, por exemplo, o Partido Novo, né? Que o Rafael Lima apoia. Agora, o Partido Novo, o Amoedo, esses liberaizinhos que posers, né? Que posam de libertário, ou que nem posam de libertário, né? Que alguns libertários fingem que eles posam de libertário, estão a favor da quarentena forçada. O Amoedo está a favor da quarentena forçada, de o Estado tomar uma medida ditatorial de prender as pessoas dentro de casa, de proibir as pessoas de abrirem o seu próprio comércio, a sua própria propriedade, enquanto que grandes monopolistas ou grandes oligopolistas, esses sim ficam abertos. E aí, sim, esses individualistas, esses grandes posers libertários, esses grandes falsos libertários, essas grandes fraudes que o Rafael Lima apoia, estão defendendo agora a quarentena forçada. Uma medida ditatorial. Não é uma medida social-democrata, não é uma medida de centro, não é uma medida de direita. Não, é uma medida de ditadura. Literalmente uma medida de ditadura. Países só fazem isso se eles estiverem em guerra, de ter uma lei marcial, ou se eles forem uma ditadura. E literalmente isso o Novo e o Amoedo estão defendendo. Agora, o Rafael Lima fala sobre isso, ele fala, não, Bolsonaro está tomando uma medida ANCAP e o Novo está tomando uma medida ditatorial. Ele fala isso? Não. Não, porque não é do interesse dele. Não é os amiguinhos dele. Não é os amiguinhos que ele se associa, que interessam a ele. Então agora não conta. Agora vamos ficar em silêncio e falar sobre outra coisa. Vamos fazer um truque de mágica e mudar a atenção do público, que o público é burro. Você faz um truque aqui, chama a atenção, opa, não viu, não aconteceu nada, e faz truques de mágica para não mostrar que, na verdade, o que ele tanto criticava, como se fosse o ditador, é o que está tomando o discurso ANCAP, e o que ele tanto dizia que eram os libertários, os candidatos dos libertários, os candidatos da liberdade, ou seja lá que palavrinha que não significa absolutamente nada, que frasezinha de efeito ele tenha falado, esses agora estão a favor de medidas ditatoriais e ele não vai falar nada. E daqui a pouco é eleição e ele já está apoiando essas mesmas pessoas como os candidatos da liberdade, os candidatos libertários. Então, dentro do discurso político, o Cogos está certíssimo. Eu estou do lado do Cogos. Se esse discurso político fosse para ser tomado literalmente, agora o que eu alerto sempre aqui, e que eu acho que o Cogos deveria também prestar atenção, é que o discurso político não deve ser tomado literalmente. O Estado está aí para enganar todos. Ele está aí para enganar todos os lados, não para enganar só um lado. Ele está aí para enganar a esquerda, para enganar a direita, para enganar os libertários também. Então vai surgir
discursos libertários, vão surgir políticos realmente com discurso libertário. Tudo bem, o Novo não é. O Novo é uma fraude, é ridículo, né? Eles nem conseguem posar do que eles querem posar. Mas vão surgir políticos bem convincentes, que parecem ter um discurso libertário e que podem enganar os libertários. Porque o discurso dentro do Estado nada mais é do que uma camuflagem, nada mais é do que uma ferramenta retórica, nada mais é do que um circo, nada mais é do que uma fachada. Ele não é para ser tomado literalmente. Ele está ali para atrair você para o circo, para que você se sinta parte da torcida do jogo de futebol, para que você vista uma camisa, para que você vote, para que você acredite que ainda dá para fazer alguma coisa ali dentro do Estado, dentro, não fora. O discurso político serve para pegar aqueles que estão fora da política e atraí-los para dentro da política. A camuflagem de um predador serve para pegar uma presa na selva e fazer com que ela caia na boca do predador. O tigre tem listras porque deixam ele menos visível para as presas. Deixam ele mais camuflado. Então vários predadores desenvolveram várias camuflagens, se vocês observarem. Então Rafael Lima está totalmente errado no que ele apoia. Ele apoia liberais, ele apoia estatistas. O próprio discurso libertário dele se tornou um discurso raso. Quer dizer, se tornou uma fachada. Você escreve imposto é roubo, pronto, sou ANCAP, acabou. É agora 99% do que eu vou falar é discurso liberal. 100% das coisas que eu vou me associar são liberais, são políticos, são estatistas, é o Estado e pronto. O Cogos não caiu nesse extremo, ele ainda está do lado político que está tendo o discurso mais libertário, mas não vamos nos esquecer que isso é só um discurso, que isso não representa literalmente a realidade, que o efeito que o Bolsonaro realmente tem na realidade não é igual ao que o discurso dele literalmente diz que ele faz. Ele pode ter um discurso ANCAP, um discurso de armar a população, um discurso disso e daquilo, mas a população não está armada. Aí vocês vão dizer, não, mas a culpa é do não sei quem que não deixa, do ministro que não deixa, do não sei o que não deixa. Mas é exatamente isso que eu estou falando, que o Estado é uma estrutura complexa, não feita da vontade dos indivíduos. Ele tem uma própria estrutura. Claro, se o indivíduo chegar lá com a vontade de armar a população, ele não vai conseguir. Mas o que ele vai conseguir fazer é atrair o público. É atrair aqueles eleitores, aqueles contribuintes que vão se assumir como eleitores e contribuintes e aceitar que isso é uma opção viável para eles. Esse é o verdadeiro efeito que um político libertário tem. Considerando aqui que o Bolsonaro seja um político libertário, nesse caso ele está do lado mais libertário, né? De todos os políticos, o que está mais libertário é ele, que quer acabar com a quarentena e armar a população. Mas isso não vai ter o efeito real de armar a população e liberar a quarentena e tornar a população mais livre. Isso vai ter o efeito real de usar essa retórica para atrair o público. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Então o Cogos está certíssimo, Rafael é uma vergonha. O Cogos tem um programa onde ele escolheu o Rafael como exemplo de uma das piores personalidades, acho que da semana. Isso está certíssimo. É uma vergonha um canal que começou libertário se rebaixar nesse nível de ficar apoiando políticos e ficar em silêncio e só quando me interessa eu falo mal ou falo bem, e quando o candidato errado apoia as medidas liberais ou libertárias eu não falo nada. Quer dizer, é ridículo. E tem a desculpa que o Bolsonaro é coletivista e o Novo é individualista. Ou seja, é só você colar uma etiqueta. Coletivista e individualista. Pronto. Agora eu apoio tudo do individualista e rejeito tudo do coletivista. Se o individualista agora defender medidas ditatoriais, mas ele é individualista. Tá bom. O coletivista apoiou medidas ANCAP, mas é coletivista. Deixa pra lá, ninguém viu. Mas vamos um passo além. Não vamos ficar presos no discurso político. Qual é o político realmente libertário? Então é o Bolsonaro. Não, errado. Isso é apenas uma célula do organismo predatório, que é o Estado. Você não vai olhar para uma célula de um tigre e dizer que essa célula é vegetariana, então o tigre é herbívoro. É óbvio que não. O tigre continua sendo carnívoro. O Estado continua sendo um agressor. O Estado continua sendo um predador. E não adianta colocar células herbívoras dentro de um carnívoro, porque o estômago vai digerir e vai simplesmente fazer parte dele.
O carnívoro come herbívoros. O Estado se alimenta de pessoas inocentes, de pessoas ingênuas, de pessoas de boas intenções, de pessoas de boas vontades. O Estado é um carnívoro que se alimenta deles. Então, se vocês quiserem mais conhecimento, mais razão, tornem-se membros do canal para ter acesso exclusivo ao curso de filosofia desse canal. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.